Oi gente, meu nome é Pamela Silva, o nosso canal fala inicialmente de yoga e astrologia, mas eu também sou imigrante e vou trazer um pouco desse assunto aqui para vocês. O que a gente vai conversar hoje é uma dúvida que a gente tinha muito no Brasil antes de chegar aqui em Portugal, que era: a gente investe em tirar a nossa cidadania italiana ou não? Vamos embora e depois a gente tenta se legalizar a hora que estiver lá. Se você tem interesse nesse assunto, então vem comigo. Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, ativa as notificações, segue também aqui, ó, no Instagram, porque lá eu tenho conteúdos diários, consigo conversar mais com vocês através dos stories, das caixinhas de pergunta, enfim. E é isso. Bora começar, porque eu não gosto de enrolação, vamos fazer vídeos curtos, práticos e objetivos. Essa dúvida que a gente teve era principalmente pelo gasto financeiro, que a gente sabia. Quem tem a cidadania italiana, na verdade, é o meu marido, o Fernando, e a gente sabia que conseguiria, através de todas as documentações dele, tirar essa cidadania e chegar aqui em Portugal com uma tranquilidade em relação à documentação e burocracia, já que nós temos uma filha pequena, que na altura ela tinha 3 anos, né? Tinha 2 e pouco, ia fazer 3, agora já tá com 4. Inclusive, hoje é aniversário dela. A gente tem um primo, meu marido tem um primo, que já tinha feito todo o processo e a gente sabia que ia dar certo, porque o grau de parentesco deles na árvore genealógica é praticamente igual. No decorrer do processo, a gente montou a pasta Brasil, que a gente fala que são os documentos que estão no Brasil, sozinhos, com um pouco de direcionamento desse primo. Mas tivemos que ir em cartório, retificar algumas certidões, né, de casamento, de óbito, porque alguns nomes são diferentes, mas enfim, isso é muito amplo, porque cada caso é um caso, cada processo é um processo, cada família é uma família, cada cartório é um cartório, cada cartório tem um valor, um método de trabalho, enfim. Mas, analisando a situação, a gente achou que valeria a pena investir. A gente tinha só um dinheiro aqui. A gente achou que esse dinheiro aqui valeria a pena a gente investir para tirar a cidadania e vir com todas as documentações ok, mesmo sem ter o montante de dinheiro que a gente queria para quando chegasse aqui, do que pegar todo esse dinheiro e vir para cá e tentar se legalizar depois. Uma das coisas que foi bem decisiva para nós foi observar alguns casais de amigos que a gente já tinha aqui, morando aqui, e que existiam as duas situações: os que vieram para se legalizar depois de já estar aqui em Portugal e os que já vieram com documentação legalizada. E a gente percebia que esses casais que já vinham com tudo ok, tinham as coisas numa facilidade maior. Não que tudo seja fácil, lembrando que cada um vai ter sua própria experiência de imigração, mas o fato de você poder alugar uma casa, comprar um carro, poder enviar currículo para tentar trabalhar na sua área ou em áreas mais próximas daquela que você estudou possível, já é muito mais do que meio caminho andado quando você sai do seu país e vai para um outro que você não sabe nada, você aprende tudo do zero. Ir ao mercado é uma aventura, fazer qualquer coisa, você não sabe nada. Então a gente percebeu que tudo era mais fluido para esses casais de amigos que já vieram com cidadania, para depois chegar aqui e pedir cartão cidadão, e enfim. Mesmo você tendo a cidadania, a nossa é italiana, mesmo você tendo a cidadania europeia, você vai precisar passar por um processo burocrático. A pessoa que é o cidadão europeu é mais fácil, ela vai na Câmara da onde ela vai morar e eles vão emitir um papel e esse papel é o que ele vai usar como cidadão. O cônjuge, que é o meu caso, a gente tem que dar entrada no CEF, igual como se fosse um imigrante que vem e fica, sabe? Não é uma manifestação de interesse, vai pedir um reagrupamento familiar, mas aí vai ter que ir lá, fazer agendamento e tal. E o que demora um pouquinho é isso, porque o CEF não tá sempre aberto para essas vagas, ele vai abrindo esporadicamente. Eu dei sorte de que eu cheguei e logo na sequência abriram vagas. Para Liz, que é a filha do cidadão europeu, é mais fácil também, é só emitir na Câmara esse documento, mas a gente também deu entrada no CEF para ela ter a carteirinha dela, né, o cartão dela de cidadão. Uma outra coisa que contou muito pra gente foi
a gente achou que era muito dinheiro, tempo e planejamento investido num sonho que poderia dar errado caso a gente não tivesse com uma base sólida e não tivesse realmente preparado para isso. Por isso a gente decidiu tirar a cidadania. A gente gasta com os papéis que você vai fazer no Brasil, desde, vamos dizer que a gente não fosse fazer a cidadania, o passaporte de todo mundo, passagem, dinheiro que vai trazer para hospedagem, para alimentação, para os aluguéis, que depois isso é um assunto para outro vídeo, mas estão muito custosos, enfim. A gente achou que a gente ia investir muito um dinheiro para de repente chegar aqui, não ter documentação e aí ficar frustrado de não conseguir trabalho, de não conseguir escola para Liz, de repente precisar de algum atendimento para ela em relação à saúde e não conseguir por estar ilegal. Então a gente resolveu tirar a cidadania italiana. No nosso caso, que eu acho que é o caso da maioria das pessoas, e isso é uma dica importante, antes de você comprar sua passagem, veja qual é o prazo de tempo que a pessoa, que é o cidadão, nesse caso o italiano, que é a nossa experiência, vai ficar na Itália. Porque a pessoa, ela precisa... A gente contratou uma empresa que chama Nostrali, depois até deixo o link do Instagram deles embaixo aqui na descrição do vídeo, mas a pessoa que é a que vai tirar a cidadania italiana, ela precisa ficar até 45 dias na Itália sem trabalhar. E as pessoas que são os acompanhantes, no caso eu, o cônjuge e a filha, pode ficar desde que você esteja nesse prazo de 3 meses que você pode ficar no espaço Schengen, que são os países da União Europeia. No nosso caso, como a gente já tinha comprado a passagem, a gente ia ultrapassar esse limite, eu e a Liz. Então, a solução foi, ficamos no Brasil, o Fernando veio, fez todo o processo, foi para a Itália, ficou 45 dias e daí tem uma coisa que pode ser que o vigile passe antes dos 45 dias, você já possa ir embora, ou no caso dele ficou 45 dias, o vigile não passou e aí o processo entra automaticamente. Então por isso que a gente fala que cada caso é um caso. Mas por isso, nesse espaço de tempo, se a gente ficasse legal com ele e podia ser que nós fôssemos deportadas e daí pronto, ia atrapalhar todo o processo, a gente resolveu ficar no Brasil. Então eu e a Liz, a gente ficou durante quase 5 meses no Brasil para depois vir encontrar o Fernando aqui em Portugal. Então ele chegou em Portugal, de Portugal ele foi para a Itália, para casa que a Nostrali prepara tudo certinho, porque a pessoa ela tem que comprovar morada na Itália. Então a Nostrali ela pega essa pessoa, você paga, lógico, e aí você vai para uma casa que todos os seus dados de endereço vai ser essa casa. Enfim, o Fernando poderia falar melhor para vocês sobre isso, mas aí depois eu vejo se ele aparece em outro vídeo aqui para explicar detalhadamente sobre a cidadania para vocês. Mas aí tem que esperar esse vigílio passar. E aí depois que ele passa, ele viu que você tá lá, ele comprovou, você pode ir embora, tá? Que no caso do Fernando, eles não passaram, então deu os 45 dias, o processo entra de forma automática. Ele voltou para Portugal, começou a procurar apartamento, procurar trabalho, e aí a gente escolheu esperar férias da Liz lá no Brasil para vir para Portugal, e daí a gente se encontrou todo mundo aqui. E realmente a gente fez a melhor escolha. Então, se você tá pensando aí, será que eu tiro a cidadania? Será que eu não tiro? Será que compensa? Será que não compensa? É um valor alto que a gente gasta, mas eu acho que super vale a pena, porque não só para morar em Portugal, mas em todos os outros países da União Europeia, você tem uma facilidade muito maior. Lembrando que a imigração é uma coisa difícil, é uma coisa desafiadora, é aprender a fazer tudo do zero e longe da sua casa, dos seus costumes e das pessoas que você ama. Então, quanto mais conforto e mais facilidade você tiver, melhor. A gente conseguiu tirar toda a documentação NIF, Segurança Social, utente, que é para ser atendido no hospital, né? A Liz, a gente chegou em julho, em setembro começou as aulas, ela já foi matriculada, ela estuda numa escola pública. Tudo bem que onde a gente mora aqui tinha vaga, tem esse negócio da vaga também em relação à escola. A gente conversa isso também em outro vídeo, eu vou fazer vários tópicos de novos vídeos. Mas pro Du entrar a trabalhar, pra gente conseguir alugar apartamento, pra mim também, tudo que a gente vai fazer, que você tem que comprovar que você tá legal no país,
é tudo muito mais fácil, tudo acontece com uma agilidade muito maior. E a gente hoje vai completar 7 meses de Portugal e a gente tem uma qualidade de vida muito legal. Ainda estamos longe do ideal que a gente queria e do ideal que a gente tinha no Brasil. A gente veio buscar uma vida tão boa quanto a gente tinha lá, mas com mais segurança, com mais tranquilidade e querer viajar muito. A gente não conseguiu viajar até agora porque eu tô presa nessa história de passaporte e cartão cidadão. Meu cartão ainda não chegou, porque o meu nome no passaporte no final não tem o de casada, então eu tive que organizar o passaporte. E aí, quando ele chegar, eles me mandam o cartão cidadão. Mas enfim, eu acredito que em um ano que a gente tá aqui, a gente já vai estar com as coisas bem organizadas e daí também já vai estar recebendo visita de familiares e podendo viajar, e podendo sair, podendo passear com mais tranquilidade. E é isso, espero ter ajudado. Lembrando, se inscreve no canal, segue no Instagram, pode mandar pergunta, deixa a pergunta aqui embaixo nos comentários, pode me chamar lá também. A gente compartilha muito o dia a dia, principalmente eu, né? A maternidade e o meu trabalho no digital, enfim, tudo. E é isso. Também comentem aí sobre outros assuntos que vocês têm interesse em saber em relação à imigração. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.